Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, aqui com o Senhor, com a palavra. Terminamos os evangelhos, glória a Deus, como o Senhor tem sido bom conosco, né, nos trazido até esse momento, até esse dia. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, obrigada, Pai, por esse momento, obrigada por esse dia. Obrigada por essa semana, Senhor, que o Senhor tem nos dado de tanta alegria, Pai, com o Senhor, com a palavra. Como tem sido bom, Senhor, desfrutar desses momentos de relacionamento, de intimidade com a palavra, de conhecer o Senhor, de nos aprofundar, Pai, nesse relacionamento. E assim, Senhor, irmos conhecendo o Senhor como o Senhor é, como o Senhor deseja, Pai, nos fazer conhecido, nos revelar um pouco mais do Senhor. Obrigada, Jesus, pela palavra maravilhosa que nós temos recebido dia após dia do Teu Espírito, ministrando a nossa vida, edificando o nosso espírito de maneira tão maravilhosa, Senhor. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que têm caminhado comigo, Senhor, esse ano até aqui. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas motivações, Senhor, para que a gente possa sim estar sempre, Senhor, desejosos por esse momento. Não queremos fazer do nosso devocional um momento de fardo, mas um momento de extrema, Senhor, alegria, devoção, amor ao Senhor, dedicação realmente a esse momento tão especial contigo, Jesus. Obrigada, Pai, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Semana 47, dia 5. Sexta-feira, 17 de novembro. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2 e 3. Então hoje nós vamos ler Atos, iniciar, né, o livro de Atos. Como eu amo o livro de Atos dos Apóstolos. Por que, Elisângela, que você ama o livro de Atos dos Apóstolos? Porque todo livro que começa, todo texto que a gente vai ler, eu falo que eu amo, né? Mas realmente tem textos, tem livros, tem histórias, né, dentro do Novo Testamento que elas movem o nosso coração a amar ainda mais o Senhor, a ficar mais fervorosos com a obra de Deus, porque Atos dos Apóstolos é o exemplo da igreja para nós, de como a igreja inicia o seu processo de evangelização, de estruturação, de comunhão, de ceia, de tudo está aqui no livro de Atos. Então a gente consegue compreender ainda mais como foi esse processo de Deus fazendo a igreja ser construída, não como templo, mas como povo que vai se reunindo, que vai se agrupando, que vai sendo salvo, que vai sendo alcançado e vai então sendo cada dia mais o mundo evangelizado por essas boas novas. Amém? Sem demora, bora lá, capítulo 1 de Atos, Atos capítulo 1, diz assim: no meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus, e de como ele foi elevado para o céu depois de dar aos seus apóstolos as instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias depois do seu sofrimento, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Depois de ter falado isso, ele foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia.
De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi elevado ao céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isto aconteceu, de modo que caminharam cerca de 1 quilômetro de volta para Jerusalém. Quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa onde se reuniam. Esta é a lista dos que se achavam presentes ali: Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam em oração com as mulheres como Maria e a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Durante esse tempo, num dia em que cerca de 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou entre os irmãos, dizendo o seguinte: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, guiando a multidão para prender Jesus, pois isso foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Com o dinheiro que ele recebeu pelo seu pecado, foi comprado um campo. O próprio Judas, na sua queda, rebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia da morte dele espalhou-se rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar do nome de Alcedama, que quer dizer campo de sangue. Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: que a sua casa fique deserta, sem ninguém morando nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para um outro fazer. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco enquanto o Senhor Jesus vivia entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado do nosso meio para o céu. Alguém que tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus. A Assembleia mencionou 2 homens, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostre-nos qual destes 2 homens o Senhor escolheu como apóstolo para substituir o ministério de Judas, que Judas abandonou quando foi para o lugar que merecia. Depois lançaram sortes e Matias foi escolhido e tornou-se o apóstolo como os outros 11. Capítulo 1 de Atos, então, nós podemos perceber que o escritor, como eu falei para vocês, é Lucas. E isso os estudiosos já compreenderam e já determinaram que o escritor é Lucas. Pode ter alguns textos dentro de Atos que não foram escritos exatamente por Lucas, mas o livro, as primeiras escritas de Atos dos Apóstolos é Lucas que está. Porque ele já começa dizendo que ele já tinha escrito um primeiro livro para Teófilo, e Teófilo está justamente no início do Evangelho de Lucas. Se você quiser, volta lá que você vai ver o nome de Teófilo lá bem no início. Então fala que Lucas está contando as histórias, os testemunhos, a vida de Jesus e do ministério da igreja agora para Teófilo, como um testemunho vivo do que Deus já havia feito até ali. E eles então começam isso e Lucas está narrando o que está acontecendo. Depois que Jesus ascende aos céus, eles voltam para Jerusalém, se reúnem naquele cenáculo onde eles se reuniam para orar e comer, e ali eles começam a buscar um substituto para o lugar de Judas, que Judas Iscariotes, né? Porque tem um outro Judas aqui como discípulo, mas não é o mesmo. Judas Iscariotes havia se suicidado após a morte de Jesus, eles agora eram 11, e ele então chama os amigos, os discípulos ali, para verem, orarem e ver o que Deus ia fazer a respeito de colocar 12 nesse governo, né, do apostolado, do início da igreja. Isso tem propósito e Deus estava fazendo algo. Não quer dizer que Pedro estava certo nesse momento, porque para a maioria dos estudiosos, eles dizem que Deus não escolheria nenhum homem nesse momento exatamente,
porque Deus depois vai chamar Paulo logo em seguida, né? E provavelmente Paulo seria então esse 12º a ser colocado como apóstolo junto com os outros discípulos. Mas Pedro, como sempre, um pouquinho afoito, né? Já busca logo essa solução para colocar o 12º no lugar. E aí Matias é escolhido aqui no final do texto do capítulo 1. Capítulo 2. Havia chegado o dia de Pentecostes, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia. E de repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava e ficaram espantados ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isso? Exclamavam maravilhados. Estes homens são da Galileia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam, todos vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém, prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. E farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês, ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando-o na cruz. Então Deus ressuscitou o seu filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma se alegra e a minha língua exulta, e o meu corpo repousará tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. O Senhor restituirá minha vida e me dará a maravilhosa alegria na sua presença. Queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, com um juramento infalível, que um dos seus descendentes sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro.
e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus e todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. E agora, Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus, e tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo nestas palavras dele que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: o Senhor falou ao meu Senhor, sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Capítulo 2, gente, é simplesmente o relato, a primeira pregação pública do apóstolo Pedro. A gente percebe nitidamente o quanto Pedro, nesse momento, é realmente tomado de uma ousadia, de uma intrepidez, como a palavra fala, né? Que é uma ousadia além do natural, porque o Espírito Santo estava ali sobre todos eles. Havia agora uma autoridade, um poder que não era mais somente humano, mas um poder sobrenatural que vinha do próprio Espírito de Deus, do próprio Espírito Santo sobre a vida deles, para que agora eles tivessem a mesma autoridade de Jesus para testemunhar, para levar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. Esse episódio do capítulo 2, ele fala também a respeito do grande sinal aos incrédulos que o Espírito Santo traz nesse momento. Eu tenho aqui no canal, para quem não viu ainda, tem um curso que eu fiz em 16 aulas, pequenas inclusive, não são aulas grandes, sobre o falar em línguas. Então eu te aconselho a ir lá dar uma olhadinha nesses vídeos. Por que são 16 aulas? Porque eu vou falar de vários assuntos que estão dentro desse assunto sobre falar em línguas. E um deles é esse sinal para incrédulos, que acontece aqui em Atos 2, e que muitas pessoas não compreendem muito bem o que aconteceu, e por não compreenderem, talvez não vivam a plenitude do que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Então vale a pena dar uma corridinha lá no canal, né? Você já está aqui assistindo o vídeo. Depois que você terminar a leitura, vai lá, pega esses vídeos, o Falar em Línguas, e começa desde o vídeo 1 e vai até o vídeo 16, anotando, olhando o que os textos bíblicos dizem. Aí você vai compreender e poder viver essa plenitude do que Pedro está dizendo, do Espírito Santo sendo derramado sobre todo aquele que crê, e como sinal, né, do falar em línguas faz tantas coisas boas na nossa vida e para a Igreja de Cristo. Amém? Capítulo 3, para a gente finalizar a leitura de hoje. Diz assim: certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração, às 3 horas. Quando eles se aproximavam,
viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo chamada Formosa, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo: ande. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era um mendigo coxo que havia visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separavam deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. Pedro então dirigiu-se à multidão. Israelitas, disse ele, que existe de tão admirável nisto? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó e de todos os antepassados de vocês quem glorificou seu servo Jesus, que vocês negaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo, e vocês entregaram à morte. Vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino. E vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Foi o nome de Jesus que curou este homem, e vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele, é que produziu esta cura perfeita, como todos podem ver. Queridos irmãos, eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância, e a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo seu plano por meio dos profetas, de que o Cristo devia sofrer todas estas coisas. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês. Porque ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, disse há muito tempo: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Prestem atenção com cuidado em tudo quanto ele disser a vocês. Todo aquele que não ouvir seu ensinamento será completamente destruído. Samuel e outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vocês são os herdeiros daqueles profetas e estão incluídos na promessa de Deus aos seus antepassados de abençoar todos os povos da terra por meio da sua descendência. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. E logo que Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se convertam dos seus pecados. Gente, de verdade, eu gosto demais desses primeiros textos, que Pedro tem tamanha ousadia. Pensa que pregação, a segunda pregação, em menos, sei lá, de uma semana, 15 dias, né? A primeira foi essa poderosa que ele faz ali no dia em que eles recebem o Espírito Santo e 3.000 almas se convertem. Aqui novamente Pedro cita textos do Velho Testamento para judeus, para homens na sinagoga. E Pedro era inculto, gente. Pedro era iletrado. Pedro não era um estudioso da Torá. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos faz lembrar da palavra de Deus quando nós lemos a palavra. E Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que ele começa então a fazer sinais
prodígios e maravilhas e pregar com tamanha ousadia, mesmo dentro do próprio templo, né? Ali no pátio do templo, curando aquele coxo que há anos estava ali na porta do templo chamada Formosa, recebendo esmolas, sem ao menos ser notado como um ser humano, como um filho de Deus, como um filho de Israel, né? Eu amo realmente o livro de Atos, principalmente esses primeiros textos, porque fala dessa ousadia que os homens, os apóstolos, né, tomam ali sobre a vida deles, cheios do Espírito Santo. Então eles começam a fazer aquilo que Jesus disse que eles teriam autoridade para fazer. E nós temos essa autoridade hoje. Nós temos a mesma autoridade que foi colocada sobre os apóstolos, porque nós também estamos cheios do Espírito Santo. Então nós podemos agir com a mesma ousadia, pregando as boas novas do Evangelho, falando do amor de Deus, pregando esse Evangelho que fala que Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai voltar trazendo juízo sobre todos os inimigos de Deus. Isso é poderoso demais. Amém, queridos? Gente, Deus abençoe. Começamos aí com o pé direito, esquerdo, com a mão direita, a mão esquerda, porque Atos dos Apóstolos é poderoso. Nos incentiva a ser melhores discípulos, a ser melhores cristãos no reino de Deus. Então que você possa meditar, ler, reler esses textos para ser encorajado a tomar a mesma ousadia de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Estevão. Nós vamos ver a história de Estevão amanhã, provavelmente. Então que você possa ser aí inflamado por esse amor ao Senhor e à palavra através do livro de Atos. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, sabadão, né? 18 de novembro, sábado. Nós vamos passar um final de semana aí debaixo da palavra do Senhor, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.